Ibovespa em queda, nova variante, inflação e desemprego melhorando e petróleo em queda. Muita coisa acontecendo nesse finalzinho de novembro e quais ações devem ser as mais impactadas nesse cenário que vem se desenhando. Hoje eu vou comentar um pouquinho desse cenário, mas comentem, pessoal, como foi a performance de vocês em novembro. Ficou positiva, negativa? Eu vou sortear um livro Investidor Inteligente e uma garrafinha do canal. Para participar, basta comentar, o resultado sai na próxima quinta-feira, às 9h30 da noite, no meu Instagram. Se você não me segue, aproveita, o link está aqui embaixo. E vamos lá, né? Gravando o vídeo hoje, 30 de novembro, finalzinho do mês, né? E a bolsa começando a ceder. E nos últimos dias a gente tem assistido isso em função, né, da nova variante. Mas vamos começar a olhar aqui para como está a nossa relação, né, do Ibovespa versus os emergentes. Esse gráfico que eu sempre trago, né, atualizando aqui, mostrando como está a nossa relação. E quando a gente pega nos últimos 30 dias, tá, contra a Rússia, Índia e México, o Brasil está melhor, tá? Então estamos aí performando os emergentes, finalmente, né? Principalmente aqui a Rússia. Mas quando a gente coloca num gráfico de um ano, né? Ou no gráfico do início do ano para cá, melhor, a gente está muito para trás ainda, né? Então o Ibovespa apanhando aqui 14 contra as bolsas dos emergentes aqui subindo entre 13% e 19%. Ou seja, as bolsas começaram a ceder, começou a ter um movimento de realização nos emergentes. E o Brasil está segurando, né? Então no relativo a gente está vendo aí uma melhora, tá? O que é positivo, dado todo o cenário que a gente vem desenhando aqui, né? Os emergentes também estão sofrendo com inflação, com crescimento menor no ano que vem, mas mesmo assim não tiveram essa queda que o Brasil teve, que foi exagerado na minha visão, como eu venho falando aqui, e agora a gente está vendo esse movimento aí de reversão, né? Desse gap gigantesco. Espero que isso aí feche mais. E alguns dados importantes saíram, né? Hoje que nos ajudam, tá? Do lado da inflação, o IGPM, que é um dado, né, de inflação ao produtor, que ultrapassou aí os limites nos últimos meses, né, mostrou uma queda, né, em relação ao passado e também abaixo da expectativa, então praticamente parado no mês, é importante, né, porque o último IPCA veio acima do esperado, vamos ver como é que está se comportando nos próximos dados, mas a inflação ao produtor começando a cair em função, né, da queda das commodities que também nós vimos nos últimos meses, né, começa a ajudar, desemprego também caindo, né, então o desemprego aqui caiu para 12,6% de 13,1%, então uma melhora aí, as coisas retomaram esse ano, né, um ano de crescimento aí próximo a 5%, isso ajudou. Do outro lado, né, o que nós temos? Uma nova variante aí do Covid, mais uma vez, trazendo volatilidade aos mercados, depois que algumas pessoas atreladas aí ao setor de vacinas, né, de saúde, afirmaram que talvez as vacinas não sejam tão eficientes quanto essa nova variante, é algo que nós estamos vivendo aí nos últimos meses, né, nos últimos praticamente 2 anos, e eu acho que isso não vai fugir muito do que a gente vai viver nos próximos anos também, trazendo muita volatilidade, né? E quando surge uma nova variante, é um mar de incertezas, o mercado sempre realiza, né, naquele movimento de fuga de risco, depois as coisas se acertam, lógico que tem que estar acompanhando, mas isso tem um impacto, né, em commodities, principalmente quando a gente fala de energia. A gente já vinha no movimento de queda das commodities atreladas à energia, né, em função de uma normalização, alguma normalização, e quando a gente olha para o petróleo, a gente vê aqui um movimento aqui de queda. Isso ajuda, de alguma forma, na inflação, né? A gente vê o petróleo bater os $20, ultrapassar aí a casa dos 80 e agora aí próximos aos $67, então de alguma forma isso ajuda, tá? Mas dentro desse cenário, né, de nova variante, mesmo que não tenha impacto diretamente no fundamento, né? Porque nesse primeiro momento não existe, e se não se configurar nenhuma outra onda gigantesca, não tem impacto direto nas ações, né, na operação e no valuation, mas tem um impacto no preço, né? O dia a dia acaba sendo muito distorcido e levado por essas notícias. E o primeiro setor, né, que sofre com isso e que estava se normalizando, eu vou mostrar aqui, são as ações atreladas ao setor do turismo, né? Então a gente está falando de aviação, de agência, né? Coloquei aqui Gol, CVC e Azul. Então, quando a gente pega no início do mês, essas ações estavam performando, né? Estavam andando acima do índice Bovespa, mas a gente pega aqui nos últimos dias, né? Desmoronaram, né? Então a gente está aqui numa queda acentuada. Quando a gente olha no ano, né, também
estavam começando a performar depois de uma forte desvalorização em 2020 e agora acabam sofrendo de novo, dado as incertezas, né? São as mais afetadas nesse momento quando a gente vê uma volatilidade nesse sentido, né? Ninguém mais sabe se pode viajar, se não pode, o que vai estar fechado, o que não estará. Então, assim, isso traz uma incerteza para quem estava planejando aí a viagem nos próximos meses, acaba afetando e a gente vê isso aí, um impacto nas ações, tá, pessoal? Bom, trazendo um segundo setor aqui para analisarmos, né, o que está acontecendo agora e para os próximos meses, nesse contexto aqui de cenário de 2022, peguei aqui ações de crescimento, né? Growth stocks, que são aquelas empresas que têm um forte crescimento, mas que o valor da empresa, né, da ação, está lá no futuro, né? Ou seja, a taxa de juros, um aumento de taxa de juros hoje, né, mexe muito no valor lá 10, 20 anos, e isso acaba derrubando as ações. Então eu peguei aqui algumas ações, né? Peguei Uber, peguei Sinqia, Via Varejo e Magalu, para tentar enquadrar aqui, né? São empresas de, entre aspas, e-commerce tech. A Via Varejo não se enquadra, né, como uma empresa de crescimento do lado de múltiplos, mas ela está aqui porque o investidor acaba colocando na mesma caixa Pets e Redditor, tá? A gente vê esse mesmo movimento aqui, todas elas apanhando em relação ao índice, né? O índice caindo 3 acumulado nos últimos 30 dias, aí Uber 10, Via Varejo 13, Magalu 29, Pets 4, Redditor 14, todas elas underperformando o índice pela relação, né, que o investidor acaba olhando muito, taxa de juros, aumento de taxa de juros, tensão e reduzindo aí o valor presente dessas ações. No ano a gente vê aqui um movimento de queda, tá, meio que generalizado, com exceção da Pets, que performou aqui. Pets é uma empresa de crescimento em outro setor, né, mas tem múltiplos altos também, mas acabou aqui performando todas as outras, mas esse movimento geral aqui a gente vem assistindo. E o cenário, né, esse cenário de tensão em relação ao aumento de juros, vai reduzir estímulos novamente, aumento de juros quando vem? Então isso tudo traz tensão para essa classe de ação. E aí a gente vê esse movimento de queda, muitas vezes não tendo nenhum fato, nenhuma mudança no valuation, como eu venho mostrando aqui, né? Magalu, por exemplo. Fiz uma análise recente. Via Varejo, que é uma empresa que negocia múltiplos de commodity e acaba apanhando junto, tá? Mas para a gente ter uma ideia do que pode acontecer aqui nos próximos meses, pessoal. E aí, outras ações que também sofrem. Peguei aqui varejo, físico e shoppings, né? Por quê? Porque nesse movimento, né, de nova variante, a circulação de pessoas pode mudar. Não acredito que mude aqui no Brasil, tá? Mas tem essa tensão e aí isso afeta diretamente o fluxo em shoppings e lojas físicas, tá? Então peguei aqui Multiplan, Aliansce Sonae, BR Malls, Renner e C&A, e a gente vê nesse mês, né, exatamente aqui no final do mês, o mercado começa a ceder. Essas ações estavam em retomadas, né? Pode ver que elas estão até performando mais do que o índice Bovespa, mas nos últimos dias aqui elas começaram a entregar, né, parte desse bom resultado que elas vinham mostrando no mês, em função, né, dessa nova variante. E quando a gente pega o contexto, né, estamos aí diante de uma Black Friday, né, pessoal, que vai ajudar esse setor, né? A gente vê uma melhora aí no fluxo de shoppings, nas vendas, né, os dados que estão aparecendo durante essa Black Friday, os dados mostram aí uma melhora, então com certeza isso impacta o resultado delas positivamente. E lembrando, né, falei aqui muito, né, da Black Friday da Levante. Então hoje é o último dia para quem ainda não conseguiu fazer parte do Carta de Estrategista, que é minha carteira recomendada. Hoje é o último dia, aproveitem. Trouxe até um gráfico aqui para mostrar como está, né, a performance. Então desde o início de agosto de 2018, estamos aqui abrindo um alfa de mais de 40% em cima do índice Bovespa, tá? Então essa diferença de rentabilidade em cima do índice com uma volatilidade menor, com risco menor, tá? Então aqui a gente está dando 73 contra 30, é uma baita de uma rentabilidade, é um baita de um alfa aí nos últimos anos, 64% de desconto, de R$ 21,90 por R$ 7,90 por mês. Aproveitem aqui, últimas horas para fazer parte do Carta Estrategista com esse desconto nunca visto aqui, tá bom? O link está aí embaixo. Bom, e dando sequência, né? Trouxe aqui as ações dos bancos, né? E quando a gente pega no mês, performance aqui também muito parecida com o índice, né? Na média aqui, estão todos colados no índice, mesmo porque os bancos são relevantes, né, na participação do índice Bovespa. Então eles tendem a estar muito próximo, né? Não tem como descolar muito, dado o peso. Mas os bancos têm apanhado muito no ano ainda, né? Quando a gente pega aqui, eles estão apanhando do índice Bovespa.
15% o Bradesco, né? 21% o Santander, o Itaú um pouquinho melhor, num prazo um pouco maior quando a gente pega o início da pandemia, tem aquele descolamento, né? Já mostrei algumas vezes, então desde 2020 apanhando bastante e mostrando uma retomada assim, importante do lado dos resultados e dá para olhar para os bancos, né, de uma forma pensando na proteção. Por quê? Se a gente tem um aumento muito forte de juros, né, um hedge contra o aumento de juros, são os bancos, porque eles acabam se beneficiando. O importante para eles é o spread, mas um aumento de juros acaba ajudando ali o repasse do lado dos spreads, tá, pessoal? Então eu gosto dos bancos, estão descontados, mas ultimamente, né, eles têm ficado para trás, muito em função daquilo que eu venho falando, né, dos bancos digitais, dessa tendência aí que tem atrapalhado o entendimento de qual é o valuation fair dos bancos, né, e que eles provavelmente vão desaparecer no futuro. O que eu não concordo, já falei muito aqui. E por último, trouxe aqui as ações estatais, né? Então aqui a gente tem Petro, Banco do Brasil e Eletrobras, um saco de gato, né? Um pouco, cada uma um setor diferente. Relete muito mais respondendo aí a incentivos de uma privatização. Petro, do lado do petróleo, né? Até que conseguiu ter uma boa performance esse ano, dada a melhora do petróleo. E Banco do Brasil, atrelado aí aos bancos, né? Tem sofrido, mas mesmo assim nesse mês, reportaram aqui, né, principalmente o Banco do Brasil e Petro, uma boa performance. Quando a gente olha no ano, né, existe aqui uma disparidade, como eu disse, né, Petro segurando em função do petróleo, Banco do Brasil cedendo junto com os bancos e Elete com uma baita vol em função de notícias de privatizações. Tá? Então eu tentei trazer aqui algumas grandes classes de ações e quais os respectivos drivers, né, que a gente pode ver aí acontecendo em dezembro, tá, pessoal? Bom, como eu falei, né, aproveitem o Carta do Estrategista, todos esses gráficos estão no meu Telegram e o sorteio do livro e do squeeze do canal na próxima quinta-feira, às 9h30 da noite. Então, aproveite e entre aí nas minhas redes e faça parte do Carta. Até mais!